tenho, né, nesse ano, vivenciado uma experiência que faz parte, né, do Ministério Pastoral, mas de uma forma mais intensa. E as minhas visitas, né, aos cemitérios têm se feito muito frequente nesses últimos dias, né, nesse início desse ano. E uma das imagens que tem ficado, né, na minha mente é quando o coveiro, né, desce o caixão ali no túmulo. Há sempre ali muito choro, muita dor, muita saudade, e aquele momento exato em que o caixão é descido ali pelas cordas, isso é muito marcante. E eu costumo sempre, né, caminhar ali olhando para aquelas lápides, né, que são colocadas ali nos túmulos, e muitas dessas lápides vem escrito jazigo perpétuo, ou morada eterna, ou última morada. E eu queria, né, refletir com você, nessa manhã, sobre esse tema, né, sobre a última morada. Nós aqui em Itacuruçá estamos lendo a Bíblia, né, na 14ª jornada de leitura da Bíblia, e terminamos hoje a leitura do livro de Gênesis. E dentre os vários ensinos que eu extraí dessa nova leitura que fizemos, uma verdade é que a morte, meu irmão e minha irmã, ela é uma realidade. Parece óbvio, mas o que a gente observa é que, às vezes, o ser humano vive de forma como se não fosse morrer. Só que esse tempo que a gente está vivendo tem mostrado, tem gritado aos nossos ouvidos que a morte é uma realidade. E a gente não tem como fugir disso. Eu quero compartilhar com você alguns textos bíblicos que vão mostrar grandes personagens bíblicos, homens que foram, né, ali usados pelo Senhor, mas que morreram. Gênesis capítulo 23, versículo 1 e 2, diz assim: Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Gênesis 25, de 8 a 10, diz: Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Gênesis capítulo 35, versículos 19 e 20, nos diz: Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Gênesis capítulo 49, versículos 29 a 33. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali
sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis, capítulo 50, né, que é o texto que a nossa igreja está lendo hoje, diz assim: José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Meu irmão e minha irmã, vejam que Abraão, Isaque, Jacó, José, Sara, Raquel, todos esses personagens, eles se depararam com a morte. Eu tenho costume de falar, né, sempre quando os pais estão sepultando os seus filhos, que isso não é natural, realmente não é natural. O processo normal é que os filhos venham a sepultar os seus pais. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que em muitos momentos pais sepultam seus filhos. Você já parou para pensar que o primeiro sepultamento, sim, o primeiro sepultamento mencionado na Bíblia, são de pais que sepultam seus filhos? É Adão e Eva sepultando Abel. Esse é o primeiro registro de um sepultamento, e a ordem, a princípio, está invertida. Porque são pais que estão sepultando seus filhos. Você já deve ter se deparado com aquela cena tão emocionante, que é quando Davi chora porque tem que sepultar Absalão. Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera eu pudesse estar no seu lugar, pudesse morrer por você, Absalão, meu filho, Absalão. São pais que têm que sepultar seus filhos. Jó, a história de Jó nos mostra um pai que tem que sepultar 10 filhos. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. São reações diante dessa verdade tão dura nas nossas vidas, que é quando nós nos deparamos com esta realidade, que é a morte. Meu irmão e minha irmã, a morte, ela é resultado do pecado. Sim, o projeto de Deus não incluía a morte, né? Você vai perceber isso lá no início, né, dos registros da criação do homem, né, da natureza. Você vai ver que Deus colocou disponível para o ser humano ali o fruto da árvore da vida. Deus não impediu o homem de comer daquele fruto. Ou seja, a morte não fazia parte do projeto de Deus, mas a partir do momento que o homem peca, a morte entra na história do ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que assim como o pecado entrou, né, na vida do ser humano através de um homem, assim também a morte veio fazer parte da nossa história. E nós temos nos deparado constantemente, né, com essa realidade. E isso não pode ficar sem algumas aplicações, sem algumas lições para as nossas vidas. Diante dessa realidade, que é a morte, eu tenho que procurar amar mais, aproveitar o tempo, né, em que eu estou aqui, em que eu estou passando aqui neste mundo. Então, eu vou amar mais, eu vou demonstrar mais carinho com aquelas pessoas que estão ao meu lado. Quantas vezes nós perdemos tempo, nós brigamos, nós entramos em conflito por coisas bobas, por coisas banais. E meu irmão e minha irmã,
O tempo urge, o tempo passa. A Bíblia fala que a nossa existência aqui é como uma neblina. Quando o sol bate, vai embora. Mas a gente esquece isso e a gente vive, né, buscando e, às vezes, tendo atos que trazem tristeza, trazem infelicidade. Eu vou procurar, diante dessa realidade que é a morte, a paz e não a guerra. Veja, meu irmão e minha irmã, para pensar. Quantas vezes você, por causa de uma palavra, por causa de um gesto, não criou inimizades, você não criou conflitos, né, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com seus pais. Por isso, diante dessa realidade, que um dia todos nós vamos morrer, a gente precisa procurar, né, coisas que vão trazer felicidade à nossa vida. Vamos procurar fazer com que maximizar, né, o nosso tempo de tal forma que tenhamos qualidade de vida, que tenhamos felicidade. Vamos deixar as coisas banais, as coisas que não trazem felicidade de lado. Vamos procurar praticar aquilo que vai beneficiar a nossa vida. É uma questão de lógica, né? São aplicações diante da morte. E você, né, que está aí comigo no YouTube, que estamos refletindo juntos, você com certeza tem outras aplicações para a sua vida. Diante dessa verdade que é a morte, o que você precisa mudar? O que você precisa fazer, né, para valorizar esse tempo em que nós estamos aqui? Porque ele passa. Ele passa. Um dia, todos nós, assim como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, como Sara, como Ruth e tantos outros personagens, Moisés, vamos nos deparar com este nosso último inimigo, que é a morte. Então, refletindo sobre a nossa última morada, eu queria, né, que você guardasse isso. A morte é uma realidade. Um outro ponto que eu queria, né, compartilhar com você nesta manhã é que a morte não é o fim. Sim, a morte ela não é um ponto final na nossa existência. Eu vou compartilhar alguns textos bíblicos que embasam, né, essa verdade. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, nós lemos assim: disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Esse momento é quando Moisés está diante da sarça ardente. E ele ouve de Deus esta palavra: Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, Marcos, olhando para este momento, ele vai nos dizer assim, lá no capítulo 12, versículos 26 e 27, interpretando esta fala de Deus a Moisés. Ele diz: quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Vejam, meu irmão e minha irmã, veja que informação, que verdade. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, Abraão, Isaac, Jacó, quando Deus fala, eu sou o Deus deles, eu não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí o autor bíblico, lá no Novo Testamento, vai dizer, tá vendo? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. A morte não é um final na nossa existência.
Por isso, a gente precisa ter essa verdade em mente ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Um outro texto que vai ratificar essa ideia é Jesus dizendo, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crer nisso é a indagação que Jesus faz aos seus discípulos e faz a mim e a você, né? Hoje, nesta manhã, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa pergunta, essa indagação, ela é feita a todo ser humano ao longo da história. Todos nós precisamos, né, responder a essa pergunta, a essa oportunidade que Deus coloca diante do ser humano para refletir sobre essa realidade, essa verdade, que a morte, ela não põe um ponto final na nossa existência. Diante dessa verdade, eu vou procurar viver os meus dias sabendo que o que eu faço e as decisões que eu tomo aqui vão determinar o meu futuro após a morte. Não tem como. Você tendo consciência disso, que a morte não é o final, que existe algo além da morte. E o apóstolo Paulo, ele ratifica isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando ele deixa essa seguinte informação ali para os nossos irmãos de Coríntios no primeiro século: se a nossa esperança em Cristo se resume a essa existência, nós somos dos homens os mais dignos de pena. Paulo está dizendo que a nossa esperança em Cristo vai além dessa realidade, meu irmão e minha irmã, porque a morte, ela não é o final. Conscientes disso, a gente precisa, né, tomar algumas atitudes, né, no nosso dia a dia. Jesus, falando ali aos seus discípulos e a alguém que o indaga, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 16, ele vai falar uma parábola que sempre, né, sempre me fez refletir sobre as minhas atitudes e sobre as decisões, sobre as prioridades que eu coloco na minha vida. Jesus vai dizer que um homem, né, ele plantou uma vinha e ali a sua terra deu uma colheita enorme, abundante, tanta coisa que superou todas as suas expectativas, e ele não tinha onde guardar aqueles frutos. E aí, ele pensando consigo mesmo, disse: agora eu posso descansar, posso relaxar, né? Eu vou destruir ali os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou guardar isso, e aí vou só aproveitar a vida. E aí, a parábola diz que este homem ouve de Deus: ô louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem você irá? Para quem você irá? E o texto termina assim: assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Meu irmão e minha irmã, diante dessa realidade, desta verdade, que a morte não é o fim, nós precisamos ter uma conduta aqui, ações e prioridades que demonstrem isso. A parábola, essa história que Jesus conta, não deixa dúvidas, né, com relação à prioridade deste homem. Este homem investiu todo o seu tempo em coisas materiais. Aqui nesta vida, ele enriqueceu. Mas o que fica claro é que essa ideia de riqueza não é mensurada pela sua conta bancária. Não é mensurada pelos apartamentos que você tem. A riqueza a que Deus se refere é para com Deus. Por isso essa indagação. Ô louco, você tem ajuntado muitas riquezas aqui, mas você
é rico para com Deus? E a resposta ao estilo de vida desse homem é não. Ele poderia ser rico para com os outros homens, né? Diante dos outros homens, mas não diante de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante dessa realidade que a Bíblia nos traz, que a morte não é o fim, não tem como nós não reavaliarmos as nossas vidas, as nossas prioridades. Eu tenho ouvido, e agora recentemente eu li, né, uma notícia de um artista, né, que teve na iminência da morte, teve vários infartos, e ele diz ali, eu mudei as minhas prioridades, eu mudei o meu modo de enxergar a vida. Meu irmão e minha irmã, você não precisa passar por um momento de quase morte para refletir sobre esse tema. Sim, como anda a sua vida? Você é muito rico, você tem muito dinheiro, você tem muitas posses, glória a Deus por isso. Mas você é rico, você é rica para com Deus? Porque no final das contas, o que vai determinar aonde nós vamos morar, a nossa última morada, não é a minha conta bancária, não é a sua conta bancária. Como eu disse, eu tenho ido muito aos cemitérios, participar de cerimônias fúnebres. E meu irmão e minha irmã, eu nunca vi ninguém ser enterrado com os seus tesouros. Nunca vi ninguém levar conta bancária para dentro do túmulo. Nunca vi ninguém levar apartamento para dentro do túmulo. Nunca vi ninguém levar carro de luxo para dentro do túmulo. Isso tem que nos levar a uma reflexão. A como nós temos vivenciado, como nós temos vivido esse tempo que Deus tem nos concedido. Porque, meu irmão e minha irmã, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero junto com você, né, ser confrontado com esta realidade. Você tem vivido para ser rico, para com Deus? E aqui não tem nenhuma crítica a nós buscarmos riquezas neste mundo, não. Não é uma crítica com relação a isso. A minha crítica é porque muitas das vezes nós invertemos aquela verdade, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, e nós vamos buscar todas as coisas, e quando sobra tempo, e se sobrar tempo, eu vou buscar o reino de Deus. É isso, esse é o perigo que nós corremos. Então, quando eu trago esse tema da última morada, em que a morte é uma realidade nas nossas vidas, mas que também a Bíblia nos diz que a morte não é o fim, eu tenho que ver como eu tenho vivenciado a minha caminhada aqui neste mundo. E, mais uma vez, né, eu vou buscar embasar a minha reflexão nesta manhã, junto com você, em textos bíblicos. Então, o que a gente percebe é que nós somos peregrinos aqui neste mundo. Aqui não é o nosso lugar. E vou aqui compartilhar com você o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 10, ele vai dizer: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Meu irmão e minha irmã, o autor de Hebreus, pegando aquele episódio lá quando Abraão diz sim ao chamado de Deus e começa a sua caminhada rumo a Canaã, ele vai dizer que no fundo, no coração de Abraão, tinha essa expectativa já por essa última morada, por essa cidade, né, de alicerces, não construído por mãos humanas, mas essa cidade que é construída com alicerces eternos. É a cidade da última morada, né, do crente. Veja que já lá no Antigo Testamento, esse sentimento desta última morada já habitava no servo do Senhor.
Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro vai dizer à igreja: a mim e a você, amados, peço a vocês, você que está aí me acompanhando pelo YouTube, sim, você que está, né, participando do nosso culto, como peregrinos e forasteiros que somos, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. É Pedro alertando a igreja que existe uma tensão, né, que nós vivenciamos todos os dias, diante dessa perspectiva que somos forasteiros neste mundo. A gente não pode se deixar levar pelas paixões deste mundo. E muitos de nós, estamos sem perceber, deixando que o mundo habite os nossos corações, as nossas mentes, as nossas práticas. Ao invés de praticarmos princípios de Deus, estamos praticando e pensando como o mundo. Ao invés de nós não nos amoldarmos ao mundo, nós estamos nos conformando com o mundo. Por isso, essa advertência não é à toa. Já no primeiro século, Pedro adverte a igreja: meus irmãos amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paulo vai nos dizer também: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Meu irmão e minha irmã, aonde está a sua última morada? Paulo, ele vai enfatizar, vai dizer que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu. A nossa morada é com o Salvador. Por que Paulo diz isso? Por que ele afirma, ele reafirma? Porque há essa tensão em nós. Ele vai continuar alertando os crentes. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 20 a 24, Paulo vai dizer: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, já não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Meu irmão e minha irmã, veja que certeza maravilhosa, que certeza estimulante que habitava o coração de Paulo. Ele não tinha dúvida que para ele o viver era Cristo, ou seja, a minha vida aqui é viver para Cristo, e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele desenvolve essa teologia da morte com uma segurança inabalável de que no mesmo instante em que ele fechar os olhos aqui neste mundo, nesta peregrinação, ele vai estar com Cristo. O meu desejo, diz ele, é partir e estar com Cristo. Essa certeza habitava no coração de Paulo e pode e deve habitar também em nossos corações, porque nós somos peregrinos aqui neste mundo. Jesus, lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, ele diz à sua igreja, diz a você, diz a mim, que o coração de vocês, sim, o seu coração, o meu coração, o nosso coração, não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito,
pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Veja, Jesus Cristo está preparando um lugar para você. Jesus Cristo está preparando um lugar para mim. Jesus já preparou um lugar para você. Jesus já preparou um lugar para mim. É palavra do Senhor para os nossos corações. Em meio a esse momento de tantas dores, de tantas dúvidas, de tantas incertezas, a palavra de Deus, ela vem com essa ratificação, com essa convicção. Sim, Deus tem preparado um lugar para todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, Jesus deixa isso registrado. Eu estou preparando lugar, eu já preparei lugar para vocês. Eu quero aqui indicar um livro para você. Se você nunca leu O Peregrino, você não pode perder a oportunidade, né, de, ao longo da sua vida, ter contato com este livro, que desde século XVII tem feito a diferença na vida das pessoas. John Bunyan, que é o autor deste livro, segundo aí pesquisas, é o segundo livro mais lido no mundo, somente perde para a Bíblia. John Bunyan conta a história de Cristão. Cristão é um personagem que sai da cidade da destruição rumo à cidade santa, a Nova Jerusalém. Ao longo da sua caminhada, ele enfrenta várias dificuldades. Ele tem contato com o evangelista, que vai colocar nele essa semente de esperança, esse desejo, né, de estar e de viver neste mundo como peregrino, enfrentando inúmeras dificuldades, inúmeras barreiras, mas não perdendo o propósito de chegar na Cidade Santa. E você vai ver ao longo da história da sua leitura quantos obstáculos, quantas tentações que cristão enfrenta e supera, porque ele tem a certeza que a sua última morada não é aqui neste mundo. O autor de Apocalipse, que é João, ele vai nos dar a descrição dessa última morada. Então, nós já vimos aqui que a morte é uma realidade, que a morte não é o fim, que nós somos peregrinos neste mundo. E agora, se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem essa certeza de que a sua última morada não é num túmulo, não é numa cova, não é numa caverna. Não, ali não é a sua última morada, meu irmão e minha irmã. A sua última morada é na Nova Jerusalém. E eu vou agora compartilhar com você a descrição que João faz dessa última morada do crente. Diz assim, o autor bíblico: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Meu irmão, sabe por que João enfatiza isso, a questão do mar? O mar é tão bonito, mas por que João deixa registrado isso, que o mar já não existe? João, preso numa ilha, cercado pelo mar, ele estava impedido de estar junto das pessoas que ele mais amava, dos seus irmãos, dos seus parentes, das pessoas mais chegadas, pessoas que ele gostaria de estar abraçando, que ele gostaria de estar próximo, mas o mar era esse impedimento. Agora, João vai dizer que nessa nova cidade não tem mar, ou seja, você vai poder abraçar o seu ente querido na Nova Jerusalém. Como corta os nossos corações ver um pai chorando pelo falecimento de um filho. Como dói, né, ver uma mãe chorando porque não vai poder mais abraçar aquele filho, aquela filha que partiu. Agora, na Nova Jerusalém, nessa última morada, não vai existir isso. Nós vamos poder abraçar aquele nosso ente querido, nós vamos poder, né, abraçar, beijar, nós vamos poder estar juntos, porque não existe mais nada que vai, né, nos distanciar, não existe mais obstáculo entre
aquela pessoa que nós amamos. É essa a realidade que João vislumbra aqui na Nova Jerusalém. E ele continua dizendo: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Meu irmão e minha irmã, Deus vai estar conosco. Sim, ele vai habitar conosco. É o Gênesis, é ali o jardim do Éden sendo refeito, quando Deus habitava ali com Adão e Eva antes do pecado. Agora, na Nova Jerusalém, Deus vai estar restaurando, tudo vai se fazer novo, e ele vai morar com o seu povo. Diz ainda a palavra de Deus: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte. Meu irmão e minha irmã, dá um glória a Deus, dá um amém. Veja que esse momento que nós estamos vivendo, em que a morte tem batido às nossas portas, agora, nessa nossa última morada, não vai existir morte, não vai haver mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E continua o apóstolo João dizendo: e aquele que estava sentado no trono disse, agora Deus falando diretamente: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com o fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu gostaria de pular essa parte, mas eu não posso, não tem como a gente omitir essa realidade que durante a nossa peregrinação nós vamos definir a nossa última morada. A última morada daqueles que responderam aquela indagação que Jesus faz aos seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Se você já respondeu sim, você está entre aqueles que vão habitar, que vão ter como a sua última morada a Nova Jerusalém, a cidade santa, onde não vai haver morte, choro, dor, pranto. Sim, essa é a cidade, é a última morada, reservada para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas, por outro lado, aqueles que permanecem ao longo dessa existência, indiferente a essa verdade. E quando a gente lê aqui, né, assassinos, mentirosos, imorais, né, feiticeiros, são pessoas que persistiram, que continuaram, né, nessa postura, mesmo diante dessa mensagem, desta proposta, dessas boas novas de Jesus, de estar preparando lugar para todo ser humano que o aceita como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é aquele que é momentaneamente, né, um mentiroso ou um assassino, não. É aquele que persiste até o final. Esse, na realidade, é o pecado imperdoável que a Bíblia cita. Quando nós resistimos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós rejeitamos a graça de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida. Diante dessa mensagem que a palavra de Deus nos traz, da nossa última morada, da certeza que um dia você, eu, vamos nos defrontar com a morte, da certeza que a Bíblia traz, que a morte não é o fim, existe algo além da morte. E o nosso destino final, a nossa morada final, é definida conforme nós peregrinamos, das decisões que nós tomamos ao longo desta vida.
Nós podemos ir morar junto com Deus na Nova Jerusalém, ou então estar eternamente afastados de Deus. Esta é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos e que está à disposição de todo ser humano. É uma decisão que nós temos que tomar, aceitar ou não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu espero que você já tenha tomado essa decisão, mas se você, por um acaso, ainda não parou para pensar nisso, se você ainda não tem convicção no fundo do seu coração da sua salvação, e aqui eu estou dizendo, não é se você já levantou a mão num culto, disse que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não, não é isso. Eu não estou perguntando se você já foi batizado, se você já tem um nome no hall de membros de uma igreja, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você, no fundo do seu coração, tem a convicção, tem a certeza que se você morrer hoje, você vai estar na Nova Jerusalém. Se você tem essa convicção, a convicção que existia no coração de Paulo, né? O meu desejo é partir e estar com Cristo. Essa certeza, ela habita o coração daqueles que têm um verdadeiro compromisso com o Senhor, que vivem e que demonstram isso nos seus atos, nas suas práticas, porque evangélico, meu irmão e minha irmã, a gente tem de montão hoje em dia. As pessoas estão sendo chamadas de evangélicas e matando. Pessoas que estão sendo chamadas de cristãs estão roubando, estão sendo corruptos. Isso não garante, essa postura, essa atitude, desmentem essa segurança que o apóstolo Paulo tinha e que a verdade do evangelho traz aos nossos corações. Eu vou terminar dizendo, tomando para mim as palavras, mais uma vez, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Diz assim o apóstolo Paulo para nós nesta manhã: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão e minha irmã, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou ao meu coração, e que diante desta verdade bíblica, a gente possa mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas.